Boa noite a todos, os amigos aqui presentes do Centro Espírita Vinhos do Senhor, aos amigos que nos assistem em casa, que possam colocar uma água para que a espiritualidade possa fluidificar nos vossos lares. Vamos fazer uma oração para iniciar nosso estudo evangélico. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos desse mundo de escarcéus, santificado, Senhor, sejas o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia e ternura. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus, como em toda a terra de luta e sofrimento. Evita-nos todo o mal, dai-nos o pão do caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, tem iniquidade de dor, os débitos tenebrosos e passados escabrosos, auxilia-nos também, os sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livrai a nossa alma do erro, sob o mundo de desenterro distante de vossa luz. Que vossa ideal igreja, Pai, sejas o altar da caridade, onde se faça a vontade de vosso nome. Que assim seja. Essa oração foi através do Espírito Monsenhor José Silvério Horta, psicografado pelo médium Francisco Canto Xavier, através do livro Parnaso no Além do Túmulo. Então, gente, eu trouxe para a reflexão dessa noite de hoje um estudo do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, aonde o título que eu escolhi para a gente fazer esse estudo é A Felicidade Não É Desse Mundo. Então vamos só comentar aqui nesse capítulo, que é um capítulo extenso, que tem vários itens para a gente também estudar em casa, né? Então ele fala da justiça das aflições, as causas atuais das aflições, as causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura, o bem e o mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é desse mundo, perdas de pessoas amadas, mortes prematuras, se fosse um homem de bem teria morrido, os tormentos voluntários, a desgraça real, a melancolia, provas voluntárias, o verdadeiro silício, dever-se-á por termo a prova do próximo, será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura, o sacrifício da própria vida, proveitos do sofrimento para outro. Então, um capítulo que é um dos mais extensos do Evangelho, e eu escolhi essa parte, né, para a gente fazer a reflexão. Então, vamos começar com o que Jesus nos fala, né, nesse capítulo de bem-aventurados. Né? Então, aqueles que sabem aceitar o sofrimento para atingir, né, o mundo espiritual superior. Né? Bem-aventurados são aqueles que sabem, né, compreendem e sabem sofrer, né? E vai atingir a bem-aventurança, que é estar num lugar melhor, né? Então, Jesus fala: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiciosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Está em Mateus capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. E também tem em Lucas, que fala: bem-aventurado vós que sois pobres, porque o vosso reino é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós ricos que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e chorar. Então esse é o início do capítulo que Jesus nos traz de ensinamento, né, da questão dos bem-aventurados da aflição. E Kardec coloca no Evangelho essa questão de a felicidade não é desse mundo, através do espírito cardeal Nicolás Madalene, em Paris, 1863. Então vamos ver o que esse espírito nos traz dessa reflexão, né? A felicidade não é desse mundo, ou seja, a felicidade plena não é desse mundo.
Então, não sois felizes. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente um homem em todas as posições sociais. Isto, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima dos Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições, tão desejáveis, portanto, incessantemente, se ouvem no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Então, vou parar só para comentar essa parte. Então, ele fala aqui que mesmo a pessoa, sendo jovem, tendo a beleza, muitas das vezes tem a abundância financeira, mesmo assim, as pessoas não são felizes, não tem a plenitude. A gente vê pessoas que têm a beleza física, têm muito dinheiro e até cometem suicídios, jovens. Por que isso acontece? Então vamos continuar, depois a gente vai refletir. Porque essas pessoas não encontram a felicidade, tendo a beleza e a riqueza. Por que não? Vamos entender mais à frente. Diante de tal fato, é incontestável que as classes laboriosas e militantes invejam com tanta ânsia a posição dos que parecem favorecidos na fortuna. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua conta de sofrimento e de decepções, da onde facilmente se chega à conclusão de que a terra é um lugar de provas e expiações. Então essa questão também é importante fazer essa reflexão. O que ele quer dizer para quem não sabe ainda? Essa questão de provas e expiações. Então, os planetas são caracterizados com 5 categorias. Então, nós temos o planeta Terra, que ele já foi um planeta primitivo, que nós lembramos aí nos livros de história. Depois, na época que Jesus veio, na época do Império Romano, nosso planeta, que ainda é um planeta de provas e expiações. Depois que o nosso planeta agora cursa a transição planetária, nós vamos, daqui a partir, se não me engano, de 2057, finalizar a transição, nosso planeta entra em faixa de regeneração. E depois nós temos a quarta escala, que é a escala dos planetas felizes. Então, a espiritualidade nos fala que nos planetas felizes, os espíritos que lá conseguem habitar vão conseguir atingir a felicidade plena. Mas aqui ele já retrata para nós: a Terra é um lugar de provas e expiações. Então aqui ele já está explicando para nós que a felicidade plena no planeta, onde que nós vamos passar por provas, e muitas das vezes as pessoas que nascem em expiações, a gente não vai ter a felicidade plena. Mais à frente a gente vai aprofundar. Então, continuando, assim pois os que pregam que ela é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência é que lhes cumpre alcançar o mais alto grau da felicidade, que a sua natureza comporta, ilude-se e enganam os que escutam, visto que demonstrado está por experiência secular que só excepcionalmente esse globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Então nessa parte ele fala também que ilude-se as pessoas que acreditam que existe vida só na Terra, que a gente vai ter uma vida aqui e que nessa única vida nós vamos atingir a plenitude da felicidade, nós vamos ser felizes em uma única vida. Então esse é o outro ponto que ele fala, desta ilusão. E também a ciência nos prova, que há a existência de muitos planetas no nosso universo. É só a gente procurar, pesquisar na internet, ou se não olhar para as estrelas, a gente vê quantas estrelas brilham e quantos planetas também brilham no nosso universo. Então hoje nós temos catalogado pela ciência que existem mais de bilhões de galáxias, e essas galáxias aglomeram também bilhões de estrelas e bilhões de planetas, cada galáxia. Nós estamos na galáxia Via Láctea, então nós estamos numa galáxia que existem
bilhões de estrelas e milhões de planetas. Então, olha só, Deus vai criar tanto planeta e tanta estrela para não ter nada. Então, vamos lembrar que no universo existem muitas moradas, também na casa do Pai, como Jesus nos ensinou. Então, continuando, em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade nesse mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Essa parte eu achei interessante. Ele fala que o homem ajuizado é uma raridade nesse mundo. Porque na mente da espiritualidade superior, o homem ajuizado seria o que compreende tudo, das coisas erradas que existem no nosso planeta. Então vamos falar só um item só, a alimentação nossa. Para um espírito de alta escola evolutiva, a gente se alimentar de um animal já está errado. É só um planeta igual nós somos ainda de provas e expiações. Por isso que ele fala do ajuizamento do homem. É raro encontrar essas pessoas que já têm essa compreensão da bondade plena e também a questão da gravidade, né, de você estar se alimentando de animais. Então vamos colocar só esse item para entender que ele falou isso, que homens ajuizados aqui é raridade. Então, continuando, em que se consiste a felicidade na Terra, é uma coisa tão efêmera para aqueles que não têm o guiá-lo à ponderação, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notais, meus caros filhos, que falam dos venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão. Então ele fala que às vezes a pessoa passa por uma felicidade por um ano, por um período, e depois vem as decepções. Mas a gente vai também mais à frente entender também que a felicidade muitas das vezes não é no que o homem busca, né? Nas coisas materiais, mas a felicidade nós temos que buscar a felicidade nas pequenas coisas também. Então, consequentemente, se a morada terrena são peculiares as provas e a expiação, forçoso é se admita que há lugares, moradas, há mais favorecidas, aonde o espírito, conquanto aprisionado, ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal razão, porque Deus semeou o vosso turbilhão, esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências os farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Então ele complementa falando dos diversos planetas que existem no nosso planeta, e quando no nosso universo, né, bilhões de planetas, e que quando nós estivermos purificados, nós vamos poder estar acessando esses planetas. Mas por enquanto nós estamos num planeta ainda de provas e expiações. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente, dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Esta tarefa imensa, cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos nos revelam. Então ele fala que a Terra não é uma penitenciária, que não vai ser. E a gente vê também a evolução que o nosso planeta já teve, né? Se a gente pegar há 100 anos atrás, a gente não tinha nem comunicação com as pessoas, era muito difícil a comunicação. E hoje nós temos uma facilidade. A pessoa está em outro país, né? E a gente consegue fazer videoconferência. Então a Terra, nosso planeta, já está regenerando. Os sofrimentos e as dores vão reduzir. E as alegrias nossas, nas futuras encarnações, nós voltando, a gente conseguindo voltar para o planeta Terra, nós vamos lograr o êxito de uma felicidade maior. Mas por hora, a gente ainda está nesse momento complicado. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime, e que cada um de vós se despoje do vosso homem velho. Deveis todos consagrar a propagação desse Espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Concorre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos,
participem dos raios da sagrada luz. Mãos, portanto, à obra, meus muito queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para as vossas gerações por vindouras um mundo onde já não seja a vã palavra da felicidade. Então, no final, ele complementa para a gente que a gente tem que abraçar essa doutrina espírita, essa doutrina de luz, para fazer a nossa regeneração interior, para a gente preparar esse planeta, modificando nós nos modificando as pessoas que estão à nossa volta, para preparar para tantos espíritos bons que vão renascer aqui e vão estar conosco se a gente fizer a regeneração num planeta melhor. Então ele termina falando dessa mensagem. Então é François Nicolai Madeleine, Cardeal, Bourlon, Paris, 1863. Então, compreendendo isso, ele falou que o mundo é de provas e expiações e que nós temos o universo inteiro para progredir quando nós nos purificarmos. Então ele já explicou bem essa questão para nós do porquê as pessoas que são ricas, que são belas, que têm tudo e não são felizes. Porque nesse nosso planeta, a nossa felicidade não está no ter, não está no ser rico ou no ser belo, mas é ser bom, é ser caridoso, ajudar o próximo, nos melhorar. Então, quando a gente compreende que a nossa felicidade está em nos melhorar interiormente, em buscar a nossa regeneração e também buscar a nossa melhora aos nossos amigos que estão ao nosso lado, quando a gente consegue contagiar aqueles que estão ao nosso lado, a gente começa a ver a felicidade nas pequenas coisas, a felicidade em visitar um asilo, um orfanato, a felicidade em fazer uma caridade. Então, há muitas as pessoas que são abastadas da riqueza e que são belas, mas que são felizes, são muitas das vezes a gente vê essas pessoas que são atores, são pessoas que têm muito dinheiro, mas que estão enganjados na África, nos lugares fazendo a caridade. Você olha para eles e vê que são felizes, que as famílias são felizes. Mas por quanto a gente também olha algumas pessoas que são algumas celebridades, que têm muito dinheiro e muita beleza, mas que estão buscando a felicidade no mundo material, nas drogas e em outras coisas, e a gente percebe que essa pessoa não é feliz. Então, a gente tem que buscar a felicidade nas pequenas coisas. E aí no Livro dos Espíritos, na pergunta 920, já que a gente não vai ter a felicidade plena, o que foi perguntado, Kardec perguntou: pode o homem gozar de uma completa felicidade na Terra? Ou seja, o homem pode ser feliz pleno, ou seja, todo dia da nossa vida, a todo momento, o ano inteiro a gente pode ser feliz? A gente não, então já está explicado que não. A gente vai ser feliz em alguns momentos e a gente tem que guardar esses momentos na nossa mente para que quando a gente estiver mais passando por dificuldade, lembrar dos momentos felizes, lembrar das pessoas que esteve ao nosso lado e ganhar força para a gente prosseguir adiante. Então, o que os Espíritos nos respondem? Então, a gente vai gozar da felicidade plena? Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, ou seja, no mundo de provas e expiações que nós vivemos. Dele, porém, depende a suavização dos seus males e o ser tão feliz quanto possível. Ou seja, não é porque a gente está no mundo de provas e expiações que a gente vai, então aqui eu vou ser triste. Não, não é isso. A gente tem que ser feliz aqui. Porque para a gente atingir a regeneração, um planeta melhor, nós temos que buscar a felicidade dentro de nós. A gente tem que estar vibrando bem, a gente tem que estar feliz. Mesmo às vezes nas maiores dificuldades, a gente estava feliz. Se a gente pega o exemplo do Chico Xavier, quantas pessoas, né? Eu lembro de uma passagem onde ele estava na casa dele atendendo centenas e centenas de pessoas, e ele perguntou para o Adelino por que as pessoas iam, né, buscar ele. E Adelino falou para ele: eu acho que é porque eles, perto de você, eles lembram de Jesus. E aí o Chico se emocionou, já estava naquela idade, não conseguia mais, né, andar sem a ajuda de alguém. Ele ficou tão feliz, ele continuou a noite toda. E aí a boca do Chico começou a sair sangue, né, e ele
e o Chico beijando a mão de todos que chegavam lá. E aí o Adelino falou: nossa, mas o sua boca está sangrando, Chico, por que você faz isso? Né? Ele falou: porque, como você disse, as pessoas, né, estão lembrando de Jesus quando chega perto de mim. E a felicidade do Chico era ajudar o próximo. Né? Então, às vezes, a nossa felicidade, o Chico vivia assim, na humildade, e era tão feliz. Né? Então, às vezes, a felicidade não é ter tanta posse, né? Mas às vezes a felicidade é a gente fazer muita caridade. E ele encontrou a felicidade, né? Deu o exemplo para nós, né? Da felicidade na caridade. E aí depois continua a questão 921. Concebe-se que o homem será feliz na terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isto se não verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Ou seja, a nossa sociedade ainda está em transformação. Nós temos muita dificuldade ainda, mas a gente pode ser feliz aqui. Aí os Espíritos respondem para Kardec: o homem quase sempre obreiro da sua própria infelicidade, praticando a lei de Deus, os muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo a felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, uma como parada momentânea em péssima hospedaria. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que o levará a tanto melhor posição quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para compreender, para empreendê-la. Já nesta vida, somos punidos pelas infrações que cometemos, das leis que regem a existência corpórea. Sofremos os males consequentes destas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Se gradativamente remontarmos à origem do que clamamos, as nossas desgraças terrenas, veremos que na maioria dos casos elas são as consequências de um primeiro afastamento do caminho reto do bem. Desviamos-nos desses e enveredamos por outro mal, e de consequência em consequência caímos na desgraça. Então aquilo a gente tem que buscar a felicidade, né? E a felicidade relativa que a gente passa nesse planeta é por causa das nossas escolhas equivocadas, das nossas vidas regressas, porque nós somos espíritos milenares. Nós já reencarnamos só aqui no planeta Terra mais de 20 ou 30 ou até mais vezes aqui no nosso planeta. Nós somos aqueles que estavam em Roma, fazendo às vezes, empunhando as espadas, né? Então, por isso que nós passamos por esses sofrimentos, por isso que nós estamos no mundo de provas e expiações. Mas ele fala que as pessoas que são sábias, ela tem a capacidade de compreender que nós estamos como se fosse numa viagem, uma pequena viagem, e nos hospedamos no planeta Terra, que é um hotel meio complicado, mas que como a nossa existência, se eu por exemplo, quero viver 100 anos, né? Se Deus quiser, eu vou chegar nos 100, mas 100 anos para a eternidade é muito pouco, é como se fosse um minuto para a eternidade. Então, às vezes, nós sofremos, nós estamos infelizes, mas nós temos que lembrar que aqui é passageiro, que nós estamos aqui como se fosse um sopro no vento. Nós vamos passar aqui, embora 100 anos parece que é muito, mas aqueles que atingem essa idade falam que o tempo passou muito rápido. Então nós temos que parar de nos preocupar com as pequenas coisas e começar a trabalhar na nossa melhora, trabalhar no bem, começar a nos preocupar com que esse ano que se inicia, né? Nós estamos iniciando o ano, né? Nos preocupar com o que eu posso fazer para ser melhor até chegar no final do ano. Pegar olhar no espelho, né, como o Divaldo Franco sempre fala, olhar no espelho e ver o nosso eu ali, né, e falar o que eu vou melhorar nesse ano, a paciência, a resignação, vou parar de reclamar mais, e aí a gente vai melhorando. A espiritualidade espera que a gente melhore um pouco só. A gente não vai atingir a angelitude em uma só encarnação. Nós não vamos sair santos daqui. O planeta regenerado não espera que a gente atinja a santidade.
mas nós vamos reencarnar no planeta Terra de novo, se Deus assim permitir, nesse planeta regenerado, que logo estará, se nós fizermos o esforço de ser bom, se a gente buscar a nossa melhora. A espiritualidade está pedindo para que a gente nos esforce a ser melhor. É só isso que eles estão pedindo. Eles não estão querendo que nós sejamos santos, porque se fosse isso, ninguém ia conseguir. São poucos os espíritos superiores que estão encarnados dentro de nós. A maioria de nós somos espíritos ainda. Eu sou espírito inferior. Nós somos espíritos inferiores. Aí, se vocês procurarem entender, no livro dos Espíritos fala a categoria que nós somos dos espíritos, né? Então tem os espíritos inferiores, o segunda ordem, o puro, que eu esqueci de falar para vocês, do planeta puro, que foi de onde Jesus veio para estar aqui conosco, né? Então Jesus que é o modelo e guia nosso, ele é um espírito puro. Então por isso que Jesus falava: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que segue Jesus jamais andará nas trevas. Então, se a gente quer, né, buscar estar num planeta melhor, voltar para o nosso planeta Terra, nós temos que começar a entender bem o que Jesus falou. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é uma explicação bem simples para a gente entender, conseguir entender. Então, seguindo adiante, eu peguei na agenda cristã algumas partes, né, que André Luiz nos trouxe. Eu peguei essa parte da felicidade, né? Então pesquisei onde que trazia a felicidade, o que nós precisávamos fazer, né? Então é o item 26 da agenda cristã, tá assim: se você deseja ser cristão efetivamente, perdendo, vencerá na batalha humana, cedendo, obterá recursos de que precisa, trabalhando, conseguirá a felicidade própria, perdoando, edificará em torno de si mesmo, libertando, conquistará os outros, suportando, resistirá na tempestade, renunciando, ganhará tesouros imortais, abençoando, salvará muitos, sofrendo, terá mais luz, sacrificando-se, encontrará paz, suando, purificar-se-á, amando, iluminará sempre. Então, a gente quer buscar a felicidade, né? Olha quantas abnegações nós temos que fazer, né? Quantas coisas que nós temos que pensar, né? Então, renunciando às vezes de muitas coisas, nós ganharíamos tesouros imortais, né? Então, são as mudanças, as qualidades, né, que ele fala que nós temos que fazer, né? Aí depois André Luiz continua. Aí eu peguei o item 40. Pode acreditar, falará você na bondade a todo instante, mas se não for bom, isto será inútil para a sua felicidade. Olha que frase forte, hein? Então a gente pode falar de ser bom, mas se a gente não for bom de verdade, a felicidade vai ser inútil para nós. Nós não vamos atingir a felicidade. É uma frase muito forte. Sua mão escreverá belas páginas, atendendo à inspiração superior. No entanto, se você não estampar a beleza delas em seu espírito, não passará da estafeta sem inteligência. Também, né? Olha que frase forte, né? Ou seja, nós podemos escrever várias palavras, né? Mas se o nosso espírito, né, se nós não estampar essa beleza dentro de nós, não adianta nós só escrevermos livros bonitos, ou palavras bonitas, ou cartas bonitas, né? Ele fala que nós temos que ser, né? A beleza tem que estar dentro de nós. Lerá maravilhosos livros com emoção e lágrimas. Todavia, se não aplicar o que você leu, será tão somente um péssimo registrador. Olha só que frase, né? O André Luiz tem cada frase importante. A gente tem que, a leitura tem que ser aplicada. O André Luiz continua. Então a gente, para buscar a felicidade, nós temos que fazer essa mudança, né? Igual foi trazido na primeira leitura da felicidade, não é desse mundo. Ele fala que nós temos que nos purificar para avançar aos planetas mais elevados. Então o André Luiz está reforçando a nossa mudança. Cultivará
convicções sinceras em matéria de fé. Entretanto, se essas convicções não servirem à sua renovação para o bem, sua mente será resumida a um gabinete de máximas religiosas. Sua capacidade de orientar disciplina muita gente, melhorando personalidades. Contudo, se você não se disciplinar, a lei o defrontará com o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. Você concederá perfeitamente as lições com o caminho que passará antes aos olhos mortais do mundo, a galeria dos heróis e dos santos, mas, se não praticar os bons ensinamentos que conhece, perante as leis divinas, recomeçará sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente. Aí aqui essa frase eu lembro, né, acho que no meu caso, quantas encarnações que eu passei aqui no planeta Terra e quantas vezes eu errei, só errando, só fazendo coisas erradas, né? Então eu estou aqui hoje, né, fazendo esse estudo e pensando, né, nessa vida nós temos que acertar, né? Porque a nossa encarnação é a chave, né? Agora nós vamos escolher se nós vamos mudar, buscar a mudança para aqui continuar, ou se a gente vai voltar para um planeta de provas e expiações, como foi o planeta Terra, né, que não tinha celular, que não tinha internet, que não tinha água quente para a gente tomar um banho, né? Será que a gente vai querer voltar para esse mundo difícil? E ainda tem aqueles que estão, né, nas situações piores, nos crimes, né, não estão buscando Deus, e Jesus vai chamando e vai falando da separação do joio do trigo, que é o momento que nós vivemos, e voltar para o planeta primitivo, inventar a roda, né, é pior, né? Então acho que a gente tem que se esforçar, sim. E aqui vem essa mensagem, né, para a gente nos esforçar na mudança. Você chamará Jesus Mestre e Senhor. Se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras soarão sem qualquer sentido. Então eu achei muito forte que eu pesquisei na parte do que nós precisamos fazer para ser feliz, e na agenda cristã veio essas mensagens, eu peguei essas 3, mas tem muitas mensagens lá que falam para a gente da felicidade, o que nós devemos buscar na nossa melhora, né, para ser feliz. E aí depois tem outra, que eu acho que vai dar tempo, que é problemas pessoais. Quem não tem, né? Então ele dá um incentivo também. A fé viva não é patrimônio transferível, é conquista pessoal. A felicidade legítima não é mercadoria que se empresta, é uma realização útil. A graça do céu não desce a esmo, tem que ser merecida. A melhor caridade não é a que se faz por substitutos, cabe executá-la por nós mesmos. A fortaleza moral não é produto de roubos alheios, provém do esforço na resistência para o bem. A esperança fiel não se nos fixa no coração através de simples contágios, é fruto de compreensão mais alta. O verdadeiro amor não nasce das sombras do desejo, é fonte cristalina e inexorável do Espírito Eterno. O conhecimento real não é construção de alguns dias, é obra do tempo. O paraíso jamais será adquirido pela sagacidade da compra, é atingível pela nossa vontade em fugir ao purgatório, ao inferno da nossa própria consciência. A proteção da esfera superior é inegável para todos nós, que ainda nos movimentamos na sombra. Ai de nós, todavia, se não procurarmos a bênção de Deus. E por último, eu peguei a parte da conclusão, né? Nessa última parte que ele fala, né, que nós estamos sempre protegidos. Todos nós temos a proteção. O nosso anjo da guarda está ao nosso lado a todo instante. Fala, você tem que ser melhor, você tem que ser paciente, você tem que perdoar, você tem que fazer a caridade. Nosso anjo da guarda está ali, sempre ao nosso lado. Então a gente só tem que começar a fazer o que ele sempre nos instrui, né? E aí depois as conclusões que André Luiz traz na última página, eu achei essa parte muito bonita, né? Que ele fala justamente da gente buscar, né? A buscar essa mudança. Então a conclusão ele fala que a vida física é uma escola abençoada, é insofismável, mas se você não se aproveitar dela a fim de aprender suficientemente as lições que te destinam,
ao seu engrandecimento espiritual, em nada lhe valerá o ingresso no aprendizado humano. Que o caminho do bem é laborioso e difícil, não padece dívida. No entanto, se você não se dispuser a segui-lo, ninguém o livrará da perigosa influência do mal. Que a felicidade eterna é realização superior, fora dos quadros transitórios da carne. É incontestável, contudo, se você deseja perseverar no campo dos prazeres fáceis inferiores, das esferas mais baixas, dentro dessas perulambas, indefinidamente, Deus está convosco em todas as circunstâncias. É verdade, indiscutível. Todavia, se você não tiver com Deus, ninguém pode prever até onde descerá seu espírito nos domínios da intranquilidade da sua. Então foi a conclusão, aqui é a número 50 da Agenda Cristã. Então, é ditada pelo Espírito André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, gente, vamos encerrar, para os irmãos que estão em casa. Eu acho que a felicidade, que o estudo, serviu mais para mim, porque a gente, quando vem fazer uma explicação, um estudo que eu fiz, serve mais para quem está estudando. Então, eu aprendi muito com esse estudo e a gente percebe que a felicidade está na nossa mudança interior, nas pequenas coisas, Quantas vezes a gente passa pela rua e não vê uma flor, uma árvore bonita, o vento, a brisa que sopra, Quantas vezes a gente não dá valor nas pequenas coisas, E às vezes as pequenas coisas é onde está a felicidade. Então que a gente possa olhar para o nosso lado, para a nossa família, para a natureza, e olhar as pequenas coisas. A felicidade não está em grandes coisas, mas nas pequenas. E aí a gente vai conseguindo estar feliz a todo dia. Então, a prece de cálice para a gente encerrar. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, põe-te no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente ao repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes, piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho, aonde refletirá um dia a vossa Santíssima Caritas. Uma boa noite a todos, que Deus ilumine a todos nós que estamos em casa, a todos que estão aqui. Uma boa noite a todos.